Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a programação do canal Viver Brasil. Meu nome é Gustavo César Oliveira e mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a sua presença aqui nos canais 9 e 527 HD da Claro Net. A gente está começando agora mais um programa Conexão Empresarial e dessa vez com o objetivo de conhecer uma empreendedora que está chegando em Belo Horizonte, está chegando em Minas Gerais. Mas está chegando com muita vontade de fazer algo diferenciado no nosso turismo, na nossa atividade dessa cadeia tão importante. Então, daqui a alguns segundos, você vai conhecer a história da Thaisa Kruger, que está assumindo... Kruger, que está assumindo a gestão do novo hotel que está surgindo num dos lugares mais lindos do Brasil, do mundo, que é o Inhotim. Daqui a alguns segundos, Thaisa Kruger aqui no programa Conexão Empresarial do canal Viver Brasil. Bem, agora sim a gente está de volta com o programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil, agradecendo a cada um de vocês e a Thaisa Kruger, que está aqui conosco para falar um pouco da jornada do Clara Resorts, mas também dessa novidade que começa a operar no Inhotim, o centro de arte, enfim, um dos mais reconhecidos do nosso planeta, que fica aqui em Brumadinho, ao lado de Belo Horizonte. É um prazer estar te recebendo, obrigado pela presença e eu queria saber um pouquinho dessa sua chegada em Minas Gerais, mas antes de tudo saber um pouco da rede Clara Resorts e obviamente de você. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Gustavo, é um prazer estar aqui, é um prazer estar em Minas Gerais, um estado que está me recebendo com tanto carinho, de braços abertos. Bom, o Clara ele começou há muitos anos atrás, há 26 anos atrás mais ou menos. O meu marido Ian, que tem uma distribuidora química, ele herdou uma fazenda e ele foi a pessoa que transformou essa casa que tinha ali 15 quartos. Na época era uma pequena pousada, nós estamos, o hotel, né, a fazenda fica perto de Brotas, era aquele boom dos esportes radicais, para quem é de São Paulo sabe bem. E eu conheci ele logo alguns meses depois que ele tinha aberto essa pequena pousada. Eu vim de uma família de restaurante. Que é onde nasce a Clara Resort, é isso? O Santa Clara, na época, ele fica no centro geográfico do estado de São Paulo. Se pegar ali um pin, nós estamos a 10 quilômetros do marco do centro do estado. É uma região muito rica de agro. Nós estamos a 1h15 de Ribeirão Preto, meia hora de Jaú, meia hora de Araraquara, meia hora de São Carlos, 1 hora de Bauru. Então, uma região, e 2h30 de São Paulo, 3 horas de São Paulo. Então, uma região muito interessante, linda, a gente tem 2 cachoeiras dentro da propriedade. E foi ali que começou o primeiro, né, o bebê ali do que é o Clara Resorts, foi ali que tudo começou. Eu entrei nessa história um pouco depois, não muito, 6 meses depois que o hotel tinha nascido. E eu venho de uma família de restaurantes, que é serviços, né? Então, restaurantes e hotéis têm muitas coisas em comum. E quando eu conheci, e a gente começou a namorar, eu morava na França, eu voltei para o Brasil e o Santa Clara era um pouco o nosso hobby, vamos dizer assim. Isso mais ou menos nesse prazo aí dos 25 anos atrás. Uns 26 anos atrás. Ok. E eu trabalhava em São Paulo durante a semana, nos restaurantes da minha família. O Ian trabalhava na química e a gente tocava aí durante finais de semana e feriados. Mas que foi muito interessante, como nós dois tínhamos outro trabalho, tudo que o hotel gerava de renda, nós reinvestíamos no próprio hotel. E isso foi gerando uma riqueza, foi gerando um hotel melhor. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu parei de trabalhar com os restaurantes da minha família, a relação estava muito desgastada. Às vezes trabalhar com família não é fácil.
E aí eu decidi me dedicar ao Santa Clara na época. Bom, eu adoro trabalhar, tenho uma boa formação, conheço o meu negócio. E aí ele começou a crescer, começou a ficar muito conhecido. Teve uma vez, Gustavo, que acho que foi um dos pontos marcantes da história do Clara. Eu estava viajando com a minha família e o meu gerente comercial na época, hoje em dia meu diretor comercial, Luiz Antônio, me ligou. E aí eu lembro que eu estava atento na cidade santa de Israel, visitando ali. E aí ele me ligou e falou, Thaisa, saiu o prêmio do TripAdvisor. E eu falei assim, e aí, o que aconteceu? Como é que foi? Porque eu queria ser o melhor hotel para famílias do Brasil. Era o meu grande sonho. E aí ele falou, Thaisa, nós ganhamos como o segundo melhor hotel do mundo para famílias. O melhor das Américas, e isso por 3 anos consecutivos. Isso 12 anos atrás? Isso já faz uns 7, 8 anos. E aí eu fiquei muito emocionada, né? Você imagina que conquista? Uai, demais. Demais. Colocar, né, cidadezinha de Dourado, o Brasil no mapa dos hotéis para famílias. Aí eu surgiu a oportunidade de comprar uma segunda unidade, que é a unidade de Ibiúna, um lugar lindíssimo, à beira de uma grande represa. Nós temos 3 quilômetros de divisa com a água e estamos localizados a menos de 70 quilômetros da cidade de São Paulo. E aí foi que saiu de Santa Clara e virou Clara Resorts, porque a fazenda chamava Santa Isabel, já tinha o Santa Clara, aí ficou um monte de Santa, né, que não é a mesma Santa. E por outro lado tem uma curiosidade que você não consegue ter o domínio da marca quando é nome muito público. Santa, porque é público. Uhum. E aí que a gente virou Clara Resorts. Então hoje em dia a gente tem o Clara Ibiúna, temos o Clara Dourado e agora temos o Clara Arte. Eu quero escutar um pouquinho mais da sua pessoa também, mas antes eu queria aproveitar o que você acabou de falar aí, que eu achei que foi de uma forma muito clara e muito verdadeira. Você disse que em algum momento queria que o seu hotel se tornasse o melhor hotel para família no Brasil e acabou recebendo um prêmio da TripAdvisor, que é uma das principais certificações que se tem no mundo do turismo, do planeta Terra, o segundo melhor hotel do mundo. E por que você entende que mereceu esse prêmio? Eu queria que você falasse, olhasse aqui para o nosso telespectador e telespectadora, para esta câmera aqui, Legal, e contasse um pouco por que você conseguiu criar e estabelecer um hotel que mereceu o prêmio do segundo melhor do mundo. Eu queria que você falasse isso, e certamente é isso que a gente vai ter aqui, ao lado de Belo Horizonte, sim, ali em Inhotim. Bom, na verdade, hoje em dia se fala-se muito sobre uma organização centrada no cliente. E o Clara sempre pensou nisso. Por uma razão muito peculiar, que a nossa família sempre usou o hotel como hóspede. Eu falo até que eu brinco que é brincar de hóspede. E então eu criei 3 filhos nesses hotéis. Tenho 3 filhos, né? Uma de 22 anos já, um de 19 e uma de 12. E aí eu tava ali com a mãe, nossa, mas falta um trocador para criança aqui. Então todos os banheiros dos hotéis têm trocador com fraldinha, lencinho umedecido. Aí eu lembro que uma noite, lá no Hotel de Dourado, ainda faz muitos anos, tinha criança por tudo quanto é lado. Aí meu marido brincou, meu Deus, quanta criança, o que a gente faz? Você fala, parque de diversão. Eu falei assim, a culpa é nossa. Nenhuma criança quer estar brincando no meio de mesa de restaurante. Construímos uma super brinquedoteca. Lógico, a criança come e já vai lá para a turma dela na brinquedoteca. Então sempre tem essa história. Então construíram um parque de diversão mesmo. No fim, aí nós sempre tivemos essa coisa, nossa, piscina infantil, aquela piscina que você fica renegado, né? Num canto, numa piscininha rasinha. E a gente detesta isso, porque a gente quer estar no meio de todo mundo, com a sua caipirinha na mão, curtindo no meio dos adultos. E aí então a gente não tem piscina infantil. Todos os nossos hotéis têm uma área rasa nas piscinas, integrando todas as idades. São apenas pequenos exemplos
que fazem a diferença. Que no montante vira um grande, faz a diferença. E aí o meu marido mais uma vez brinca que eu fiz uma grande casa, ao invés de uma pequena fazenda familiar, eu fiz uma fazenda que cabe todas as famílias, que é um hotel. Então acho que isso acabou trazendo esse reconhecimento de ser um lugar que é muito gostoso para as crianças amam, mas os pais também e os avós também. E o foco sempre foi essa história da família e, consequentemente, da criança também. O foco dos serviços do hotel, da gestão que você empreendia ali, sempre foi visando a ideia da família? Não necessariamente, eu tenho muitos eventos e eu tenho muitos casais que vão também sem filhos, tem todos os tipos de clientes que vêm. Hoje em dia a onda pet, né? Então a gente tem uma turma pet, que tem, né, as novas famílias, né? Então, nós abraçamos também esses públicos. Mas sim, as famílias se sentem muito, muito abraçadas ali. E quem não tem filhos e que vem, também se sente muito bem-quisto. Temos spa, temos música ao vivo quase todos os dias. Não tem música ao vivo, tem uma jogatina acontecendo. Eu falo que é um hotel que tem alma. É um dos grandes diferenciais do Clara Resorts. Nós vamos chegar no Inhotim daqui a pouquinho, na unidade do Inhotim daqui a pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Thaís. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre quem que é ela. Essa sua formação na gastronomia, você saiu do Brasil para trazer mais conhecimento para cá. Como é que foi esses capítulos aí que te transformaram em uma executiva da hotelaria, da prestação de serviço, além de ter, obviamente, a própria base familiar? Bom, primeiramente eu queria agradecer aos meus pais, que o maior presente que eles podiam ter me deixado, o maior legado, foi a educação e o amor pelo trabalho. Então, a gente sabe quanto uma boa formação ela é importante. Por isso que eu faço questão de fazer muito desenvolvimento em termos de educação para os meus colaboradores, por Academia Clara e por bolsa de estudo, né? Nós damos 50% de bolsa de estudos para todo mundo que trabalha. Por que eu falo isso? Porque a Thaisa teve uma formação muito sólida, tanto em administração de empresas, como depois como na França, como gastronomia. Falando isso, por que eu falo isso? Falando isso porque eu tive sorte, desde pequenininha, descobri que eu amava essa área de serviços. Amo a área de servir. Sou louca por restaurantes e agora louca mais ainda por hotelaria. Então a Thaís é aquela pessoa apaixonada que teve a oportunidade de aprender em muitos lugares e eu busco sempre o aprendizado contínuo. Então eu paro no mínimo uma semana por ano só para estudar em grandes instituições. Estou sempre viajando, desde uma feira de Milão para ver arquitetura, desde um festival de inovação em Austin, desde feiras no Brasil mesmo, Ecopotel, Fispal, não perco uma. Então acho que eu tenho essa curiosidade de por aprender e estar inovando e logicamente isso acaba se refletindo num negócio que está sempre se reinventando. Em relação ao Brasil, em relação a Minas Gerais, em relação ao mercado de turismo, a prestação de serviço, aos hotéis, hoje, querendo ou não, a gente tem uma nova realidade aí no próprio modelo do turismo e na forma de ir a algum destino. Eu acho que a gente teve uma mudança muito expressiva com a chegada de Booking da vida, aí uma nova forma com o advento do Airbnb, criando aí uma conexão direta com determinadas possibilidades que não existiam no passado. E eu acho que uma das grandes movimentações que estão ocorrendo aí no turismo, principalmente aquele nos arredores das grandes capitais do planeta, são essas possibilidades de escape, né? Essas possibilidades de você estar na natureza, estar com um momento diferente. Aqui está acontecendo isso, em Minas Gerais está acontecendo isso em vários lugares. Eu não sei se você conhece aqui, tem uma
a área que se chama Serra do Cipó, que é um lugar perto do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e que tem uma natureza fantástica. Eu acredito que este tipo de oferta, ainda mais em um país como o Brasil, que tem tantos lugares lindos, estão ajudando a despertar uma série de novas regiões. Como é que você está vendo essa realidade hoje do turismo, dos novos operadores de redes diferenciadas como a Clara? Como é que você está vendo o momento atual deste setor no Brasil? Bom, eu acho que o turismo brasileiro, ele cresceu, foi muito descoberto pelos brasileiros durante a pandemia. Ela trouxe uma disrupção de novos destinos e maiores investimentos. Bem interessante, né? Porque a gente não tinha onde ir e aí todo mundo descobriu a grande força do nosso mercado interno, porque afinal a gente ainda tem muito pouco mercado externo vindo para cá. Inhotim, ele é uma exceção, né? Inhotim, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, eles atraem muito o estrangeiro, mas a força continua aqui dentro. É a vontade também de estar num país com tantos habitantes, com tantos milhões de habitantes. Bom, vamos destrinchar por partes aí, que você falou bastante coisa aí na sua pergunta, né? Então, coisa número 1, a hotelaria no Brasil, ela vem se transformando de uma maneira galopante. Quando nós abrimos o Clara, o primeiro Santa Clara lá atrás, nós não tínhamos nem TV no quarto, frigobar, secador, telefone, ar-condicionado, não tinha nada disso. E mesmo assim, éramos considerados a melhor pousada da região de Brotas. Hoje é impensável, né? Qualquer hotel tem aí esses requisitos básicos. E um até deixando de existir, né? Telefone é uma coisa que eu acho que vai caducar logo, logo. E até talvez até a televisão, né? Porque hoje em dia todo mundo assiste nos seus devices, ou as televisões inteligentes. Então, o turismo, o padrão de hotelaria, ele vem crescendo e isso veio para ficar. O nosso brasileiro de viagem, ele vai para fora e ele quer encontrar essas amenidades também aqui dentro do Brasil. Agora, falando um pouquinho sobre o que vem mudando também no turismo brasileiro, esses players que a gente chama, né? Essas novos concorrentes ou novas maneiras de reservas, no fim ela vem tirar muitas do que agregar. Outro dia tive uma discussão no Brasil Resorts, que a gente faz parte, a gente estava lá naquele inovação do Cubo. E aí o cara veio mostrar, porque tem o Booking, o Decolar, e isso, gente, eu brinquei, e isso aqui está ajudando o Brasil Resorts aonde? Porque o Airbnb é um concorrente. Sim. O Booking quer ser seu sócio. Isso. Né? Ou todas as outras ferramentas. Cadê a inovação que vocês estão ajudando nós como hoteleiros? Quais são as ferramentas para tornar o nosso negócio mais eficiente? E aí começou a investir. Está existindo agora uma inovação, está existindo um investimento. O Airbnb eu enxergava como concorrente, mas o Booking também? Sim, porque ao invés de você usar a tua ferramenta interna para venda, o Booking chega a cobrar 20% de comissão. Mas ele te dá um mapa de opções que você não teria só como com cliente. Isso. Como cliente, como sim. cliente. Como hoteleiro, entendi. Não. Eu não sofro claro. isso. Por que eu não sofro isso, Gustavo? Porque eu não sou destino. Eu estou numa cidade de Dourado, que não é uma cidade turística como o Rio de Janeiro. As pessoas vão mais lá pelo Clara do que pelo Exato. destino. Mesma história, a mesma coisa com Ibiúna. Né? As pessoas não vão para a cidade de Ibiúna. Vão para o Clara de Ibiúna, aí se apaixonam pela cidade. Por favor, ibiunenses, amo vocês. E acabam até comprando casas nos condomínios que existem em volta. A primeira vez na história do Clara que eu estou tendo um hotel num destino é agora. Porque Inhotim é um destino. Tá. Em Belo Horizonte, amo Belo Horizonte. Fui hoje no mercado central, adoro. Tem cidades históricas, Minas Gerais, sim, tem um DNA muito mais turístico. Mas eu nunca tive um hotel, por exemplo, em Campos do Jordão. Que aí você entra no Booking. Entendeu? Tá claro. Você faz. Entendido. Isso é um pouco. Então tem E aí o maior canal branco, que o maior vendedor do Clara Resort sou eu, né? Porque que nem você brincou, você me segue
no Instagram, nossa, ela tem um hotel, que legal, vou lá conhecer o hotel. Então, isso aí foi interessante pelo seguinte, eu estava contando para a doutora Thaisa como é que eu identifiquei ela. Eu identifiquei ela pela primeira vez no Instagram, pela forma lá, bem, enfim, positiva que ela coloca, fala de gastronomia, fala obviamente dos próprios hotéis. E aí eu conversei com ela, conversei com a produtora, a Cris aqui do canal, e aí ela falou, eu já sigo, e ela tem uns bordões diferenciados e tal, Pará, e eu estou sabendo que esses bordões nasceram exatamente durante a pandemia, não é isso? Na verdade, eu, como a grande maioria dos hotéis do mundo, não só do Brasil, tiveram que fechar durante a pandemia. Você imagina que difícil você ter que... Um hoteleiro sem quarto. ser proibido de fazer aquilo que você ama. Era a frase que eu estava procurando. Muito triste. E aí o Cássio, da minha agência de marketing, ele deu a ideia de a gente ter um canal no nosso Instagram de tentar levar alegria para casa das pessoas, já que as pessoas não poderiam vir até nós. E assim começou. E aí, quando na hotelaria é comum as pessoas morarem nos hotéis, né? A mão de obra, os colaboradores. Quando o Dória, lá em São Paulo, falou, voltem para casa, uma galera olhou para mim e falou, bom, tô em casa, né? Então nós ficamos trancados em 40 pessoas no hotel de Dourado, e em Biúna tinha um núcleo menorzinho de umas 15 pessoas, e eu brinco que não era quarentena, era clarentena. E eu fundei minha própria cidade, a Taisópolis, que tinha regras muito claras, tipo, fazer, né, estar sempre de banho tomado, ninguém de pijama, cada um se dividiu em funções para cuidar, né, da propriedade. E aí, além disso, a gente começou a ter esse canal, desde você fazer brincadeiras para você brincar com seu filho em casa, de como você arrumar sua casa como um quarto de hotel. E eu falei, gente, deixa que cozinhar, eu cozinho. Sou formada em gastronomia na França. Dei 8 anos aula em centros comunitários, naquela comunidade ali do Buraco Quente, perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Sei da aula. E tinha feito há poucos meses um curso de falar em público. E aí, para minha grande surpresa, foi um enorme sucesso. Talvez essa maneira minha descomplicada de falar, eu sou engraçado, eu estou sempre brincando. E com um bom sorriso? Com um bom sorriso, receitas, modéstia à parte, maravilhosas, descomplicadas, e daquela coisa que você sai do fogão e vai direto para a mesa. E aí eu tinha uma coisa que estava todo mundo em casa de pijama, e eu falei, gente, alguém nesse mundo tem que estar arrumado. Essa pessoa será eu. Então eu me arrumava, cada dia com uma roupa. Para fazer a personagem. Para fazer o personagem, né? O Claro em Casa, e eles brincam que a Thaisa do Claro em Casa fala devagar. Qual que é o famoso bordão? Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. Quase um claricô. E virou assim meme, né? Uma galera me imita, uma galera. Até as crianças, TikTok e tudo mais. E aí quando eu não falava o Claro em Casa, as pessoas falam, de onde vem isso? Quando alguém chega na sua casa, você fala, oiê, bem-vindos. É um pouco disso. E aí virou meme, virou jargão e por aí vai, um barato. Pra gente encerrar esse bloco, como é que é? Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. Eu tô dando risada porque as pessoas vêm trabalhar comigo, as pessoas me conhecem pessoalmente e elas ficam procurando aquela Thaisa calma, que fala devagar, pausado. A gente não vai achar, porque ninguém fala assim o tempo inteiro, mas é super divertido. Thaisa, nós vamos fazer uma pausa aqui de alguns segundos e aí, na hora que a gente voltar, nós vamos focar em falar como é que é esse local e essa operação aqui em Minas Gerais, no Inhotim. Combinado. Aguardem aí, daqui a alguns segundos a gente está de volta com a Thaisa Kruder, aqui no programa Conexão Empresarial, no canal Viver Brasil.